Olá pessoal, conforme combinado, vou fazer aqui a gravação do gabarito da nossa primeira avaliação de cálculos aplicados à administração 1, ok? Bom, essa nossa avaliação ela valeu 7,5 pontos. A primeira informação que eu tenho a relembrá-los é que a questão número 1, por uma opção minha, no momento da prova eu avisei, no momento anterior à prova eu avisei que esta questão de número 1 estaria sendo cancelada. A opção que eu tive de cancelar a questão foi motivada para não estender muito o tempo da prova, né? Eu imaginei que o restante já seria o suficiente para ocupar nossas 2 horas de prova, né? Com a questão 1, esse tempo seria excedido. Então eu optei por cancelar essa questão. Ao cancelar a questão, essa pontuação aqui, ó, da questão 1, ela não foi atribuída a todo mundo, porque isso seria se fosse o caso de anular durante a execução da prova ou após a prova. Nesse caso, como ela foi cancelada, essa pontuação ela foi direcionada a qualquer uma das outras questões. E quem decidiu foi cada um de vocês, não é verdade? Quem decidiu, por exemplo, pegar esse 1 ponto da questão 1 e atribuir a 2 ao invés de valer meio ponto, passaria a valer 1,5 ponto. Vou pegar um outro exemplo aqui. Se alguém optou por colocar esse 1 ponto na questão 5, ao invés de valer 1 ponto, esta questão valeria 2 pontos, ok? Essas foram as informações iniciais para a gente aí sim partir para a correção, tá bom, pessoal? Bom, o que eu tenho para dizer antes é também que eu estava certo, eu avisei. Comprem a calculadora simples antes da prova, usem a calculadora antes da prova, durante as aulas, para você conseguir interpretá-la quando a resposta for dezena e centavos, centena e centavos, milhar, centena e centavos, milhões, milhares, centenas e centavos. Você precisava entender, compreender a sua calculadora, porque desde o primeiro dia eu sinalizei: olha, existem muitas calculadoras no mercado e vez ou outra a gente nota que ela apresenta o resultado correto, porém o número, às vezes a calculadora traz com ponto, às vezes sem ponto, às vezes com a vírgula, às vezes aparece o que a gente chama de vírgula lá em cima e que na verdade representam pontos e pontos e pontos, né? Enfim, agora a Inês é morta, né? Mas o tempo ainda está a favor de vocês. É preciso continuar usando a calculadora e não o celular, para que na próxima prova vocês não sejam pegos de calça arriada novamente por razões pessoais. Cada um optou por qualquer que seja o motivo, às vezes não foi a opção, mas enfim, necessário. Algumas pessoas não utilizaram essas calculadoras que foram utilizadas na prova. E aí aconteceram inúmeras situações, infelizmente, tá? Vamos lá, pessoal, para o que interessa. A questão 2 era relativamente simples. A questão 2A era para você calcular na sua calculadora ou, né, no seu papel 12,5 vezes 14,9. A resposta é 186,25. Lembrando que a gente combinou que sempre depois da vírgula nós utilizaríamos 2 dígitos. Caso a resposta na calculadora apresentasse 3 dígitos ou mais, nós deveríamos olhar para o terceiro dígito.
Se fosse 0, 1, 2, 3 ou 4, nós não arredondaríamos, ou seja, apenas desconsideraríamos do terceiro dígito para frente. Já se o terceiro dígito fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, você precisava utilizar a regra do arredondamento. Então, nestas hipóteses de 5, 6, 7, 8 ou 9, você deveria atribuir mais um centavo, que é o arredondamento. Nesse caso da tela, a resposta foi exata, 186,25. Ok? Questão 2b, 78,85421 divididos por 5. A resposta, como acabamos de falar, após a vírgula, 2 dígitos. Mas aqui a calculadora te trouxe 3 ou mais dígitos. Bastava olhar para o terceiro. Se o terceiro, nesse caso, em sendo 0, 1, 2, 3 ou 4, simplesmente não arredondaria. Então nós deveríamos desconsiderar tudo isso e manter os 2 dígitos após a vírgula. Então a resposta, gabarito, é de 15,77. É possível que algumas pessoas tenham respondido 15,78. Tá errado, tá? Nós combinamos isso ao longo do nosso ciclo. Se nós aprendemos a fazer uso das regras de arredondamento, se a resposta, conforme está na tela, é 15,77, você não pode ter o seu ponto atribuído se você respondeu algo diferente de 15,77. Ok, pessoal? Foi o nosso combinado, hein? Questão C, 468,7126 vezes 45,54. Resposta, 21.345, dígitos. Olho para o terceiro. Nesse caso, 0, 1, 2, 3 ou 4 não arredonda. Portanto, apenas devemos desconsiderar esses outros aqui. E a resposta seria daqui para trás, ó. Ou daqui para frente, né? Enfim, 21.345,17. Esse é o gabarito. Infelizmente, algumas pessoas, por não conhecer a calculadora, utilizou todo esse número aqui e colocou pontos aleatórios, vírgulas aleatórias e não pude considerar, porque a resposta, gente, é matemática, é exata, 21.345,17. Até quem não colocou o ponto, porque às vezes a calculadora não demonstra, tudo bem, Porque eu também tenho que reconhecer que vírgula, depois da vírgula é centavos. Antes da vírgula eu tenho que considerar 1, 2, 3 dígitos para centenas, depois para as milhares, depois para os milhões. Então a resposta, o gabarito é 21.345,17. Ok? Esse é o gabarito, pessoal. Vamos para a questão 3. A questão 3 era para você escrever por extenso, não é isso? Então, até coloquei aqui, eu acho que eu apaguei, não, tá aqui, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela. Olha, 4.896,66, opa, não é esse, é esse outro aqui. Aqui. Até abri uma página aqui para ele trazer para vocês, o correto. Olha, 4.086,66. O que eu encontrei demais aqui? 800 escritos com 2 S, 800, enfim, 60 eu já vi com 600, Enfim, vocês vão olhar a prova de vocês e vão ver se apresentaram ali uma dificuldade.
Notem, pessoal, se vocês estivessem preenchendo um contrato, se vocês estivessem preenchendo um cheque administrativo, um cheque bancário, vocês teriam errado. Vocês teriam rasurado, né, uma folha de cheque, um contrato, um documento importante na empresa. Essa é a hora, até esqueci de comentar antes de começar a corrigir. Essa é a hora, não é de se chatear, nem ficar chateado com o professor, com a escola. Essa não é a hora. É a hora de olhar para a sua avaliação, identificar os erros, compreendê-los, né? Compreender no sentido de que estamos cursando uma disciplina exata, né? Da área de exatas, e qualquer coisa que não seja o gabarito não tem meio certo, né, gente? Tem que chegar a essa conclusão. No mundo do trabalho, você errando uma situação dessa, o seu chefe não iria entender que você é meio bom ou meio ruim, né? Ele ia entender que você não está atendendo às necessidades da empresa. Não é questão de expectativa, não. Necessidade. E aí, gente, vocês estão no curso técnico. É olhar, reconhecer o erro e cair dentro, ver o que errou e cair dentro para não errar nunca mais, ok? Bom, o próximo, esse muita gente errou na hora de escrever. 17 milhões e 649 mil, muita gente esqueceu de escrever o mil, 671 reais, teve gente que escreveu reais, ou colocou no singular, 671 real, e 91 centavos, teve gente também que escreveu 91 centavo, tá bom, gente? Tem que se atentar, tá bom? Os detalhes, imagina se você estivesse preenchendo um documento, né? Pela empresa, você estaria ali cometendo um erro em um documento importante, tá bom? Hora de reconhecer e mandar brasa para não acontecer isso de novo, ok, gente? Voltando aqui com a tela completa. Questão 4. Muitas pessoas deixaram essa questão em branco, gente. Olha, é uma questão de simples resolução e como a gente vinha falando, né? Nos cálculos aplicados à administração, vocês precisavam com calma fazer a leitura e a devida interpretação. Caso tivessem dúvidas no momento da aplicação, claro, poderiam levantar a mão e como aconteceu, né? Eu li a prova antes, eu expliquei até como faria, mas infelizmente algumas pessoas não conseguiram chegar à conclusão correta, até mesmo de como deveriam calcular. E vamos lá para o gabarito, tá? Bom, vocês vão precisar tomar nota aí. Eu não tenho o recurso aqui para escrever, né? Estou numa tela de PDF, então vamos lá. Você vai tomar nota aí e eu vou tomar nota aqui das observações. Ao vender refrigerante para um cliente de sua empresa, ele te faz o seguinte questionamento: se eu preciso de 5 litros a cada 30 minutos e o funcionamento diário da minha lanchonete é de 6 horas e 30 minutos, quantos litros de refrigerante irei precisar comprar para abastecer minha lanchonete por 22 dias? Bom, primeiro você tem que entender que esse camarada ele precisa de 5 litros de refrigerante a cada 30 minutos. A cada 30 minutos ele precisa de 5 litros de refrigerante. Então, 30 minutos, 5 litros, mais 30 minutos dá 1 hora. E dentro de 1 hora ele precisa de 10 litros de refrigerante. Entendem? Meio litro, meia hora, que são 30 minutos, 5 litros. Mais meia hora, que dá, somados, né? Alcança 1 hora. Em 1 hora, ele precisa de 10 litros. Tem várias formas de você fazer. Mas vamos alcançar esse raciocínio.
30 minutos, 5 litros. Mais 30 minutos, 10 litros. Ou seja, 30 mais 30 minutos, 1 hora. Em 1 hora, ele precisa de 10 litros de refrigerante. Se a lanchonete dele fica aberta por 6 horas, mais 30 minutos, e você se recorda, e está aí na sua anotação, que a cada hora ele precisa de 10 litros. Então é só você pegar 10 litros e multiplicar por 6 para dar 6 horas. 10 vezes 6, 60 litros. Não esqueça que o estabelecimento funciona 6 horas e 30 minutos. Então, você vai precisar de 60 litros pelas 6 horas, mais 5 litros pelos 30 minutos, porque dá 6 horas e 30 minutos, ok? Isso quer dizer que por dia você precisa de 65 litros. Vamos lá? Ó, em 30 minutos eu preciso de 5 litros, mais 5 litros nos outros 30 minutos, 10 litros por hora. 10 litros vezes 6 de 6 horas, 60 litros, mais os 30 minutos do funcionamento, ou seja, mais 5 litros. 65 litros por dia. E aí a questão diz que você tem que calcular por 22 dias. 65 vezes 22 dias, 1.430 litros. Nossa, essa questão muita gente deixou em branco, algumas pessoas erraram, mas a maioria acertou, tá? 1.430 litros é o gabarito da questão 4. Questão 5. Na questão 5, eu não estou me lembrando muito, mas teve, né? Quem errou, teve quem e muitas pessoas acertaram. E, se eu não me engano, raríssimas pessoas deixaram em branco. Vamos resolver essa questão. Olha como é que ela é fácil. Se o tanque de combustível do carro da empresa comporta 50 litros e cada litro desse combustível custa R$ 4,90 e o tanque está 30% cheio, ponto. Quanto você, que é responsável por disponibilizar o dinheiro para o abastecimento, precisa liberar para que o motorista complete o tanque? Gente, quanto que cabe de combustível nesse tanque? 50. A questão diz que ele está 30% cheio. Quanto que é 30% de 50? Vezes 50 vezes 30%. 15 litros é o que está dentro desse tanque de combustível agora, ok? Cabem 50, mas eu tenho 15 litros. Se cabem 50 e eu tenho 15, quantos litros que faltam para completar? 50 menos 15, 35 litros. Quanto custa cada litro? R$ 4,90. Então, 35 litros vezes R$ 4,90. A resposta era R$ 171,50. Me recordei aqui, gente, que muitas pessoas escreveram, né, ó, R cifrão 171,5. Gente, eu até entendi, eu até aceitei, mas jamais, pessoal, quando vocês forem escrever num documento para um cliente, para o seu líder, para o seu chefe, para a diretoria, jamais coloquem vírgula 5 dessa forma, porque sempre depois da vírgula você deve apresentar 2 dígitos quando você estiver falando de dinheiro, tá bom? Não existe vírgula 5 centavos, a não ser que seja vírgula 0,5 centavos. E ainda assim, você teria que digitar 2 dígitos, o 0 e o 5. Nesse caso, toda vez que aparecer na sua calculadora qualquer número, vírgula quer dizer que ele vai te apresentar os centavos. 2 dígitos. 2 dígitos. Se ele apresenta só 1, por exemplo, número 1 quer dizer vírgula 1,
ele está te dizendo que é vírgula 10, vírgula 2, vírgula 20, vírgula 3, vírgula 30, vírgula 9, vírgula 90. É assim que você tem que escrever, ok? Bom, então gabarito da questão 5, R$ 171,50, ok? Vamos pro 6. E essa 6 aqui ia pegar muita gente, não é verdade? Mas durante a execução da prova a gente percebeu ali a necessidade de esclarecer com mais detalhes e tal. Vamos fazer agora. Vocês devem compreender muito mais rápido agora, porque a gente discutiu isso plenamente em sala de aula, durante a aplicação da prova. Essa questão te diz o seguinte: olha, a sua empresa tem 3 pallets. Esses 3 pallets, no decorrer da leitura, você vai perceber que cada um suporta uma quantidade de peso. Vamos lá. A empresa está com 3 pallets ainda não utilizados totalmente. No primeiro pallet, que suporta 300 kg, opa, você já tem a informação de que no primeiro pallet tem a capacidade de 300 kg. E ele diz, olha, no meu primeiro pallet que suporta 300 kg, eu tenho 140 kg de açúcar. Então você tinha que anotar lá, né, no seu rascunho, 140 kg de açúcar e 28 de sal. Então 28 kg de sal. Acabou, ele fala que não tem mais nada no pallet 1. Isso quer dizer que você tem um pallet que comporta, olha lá, ó, 300 quilos. E nele você tem 140 que está sendo utilizado de açúcar e 28 que está sendo ocupado com sal. Como é que você faz essa conta? Que conta é essa? Você precisa descobrir qual é a capacidade ociosa, qual é a capacidade que não está sendo utilizada. Logo, basta você, ó, vou voltar aqui, ó, 300 quilos menos o que você sabe que tem, ou seja, menos 140, daria 160 de sobra, só que tem 28 quilos, ou seja, 160 menos 28 quilos de sal. Sobram quantos quilos ali para você utilizar? Espaço que comporta 132 quilos. Entenderam, gente? Ó, e aí você vai anotar 132 quilos disponíveis, né? Você chegou à conclusão que você tem 140 de açúcar, 28 de sal, que totaliza 168, e se você somar os 132 ociosos, dá os 300 quilos de capacidade total daquele pallet, ok? Registrou 140 de açúcar, 28 de sal e 132 disponíveis. Segundo pallet, que suporta 150 quilos, então eu sei que nesse pallet eu alcançarei no máximo 150 quilos. E ele diz, há apenas 25 quilos de arroz e 12 quilos de sal. Mesma coisa que você fez no pallet anterior. 150 é a capacidade desse pallet. E aí você subtrai 25 quilos para o arroz, sobrariam 125. Só que você também tem 12 quilos de sal. Então você tem ocioso 113 quilos. Então 113 quilos disponíveis. Vamos conferir? 150 quilos é a capacidade total. Se eu tiro os 25 do arroz, sobram 125. Se eu tiro 12 do sal, sobram 113. E eu anotei que 113 estão disponíveis. Então, o que eu fiz? Voltando e acelerando, 150 menos 25, menos 12, menos 113. Tem que zerar, né? Isso. Então, você sabe que tem 113 quilos disponíveis. Último pallet, ele fala assim, ó, já no terceiro, você identificou que 3/4 da capacidade de 400 quilos.
Então, esse pallet ele comporta 400 quilos de produtos, né? Sendo que 3/4 desse total de 400 estão livres. Você já tem a informação de quanto está livre. E ela está te trazendo, né? O enunciado está te trazendo de maneira diferente. Ele diz: 400 quilos é o que o pallet suporta. E 3/4 desses 400 estão livres. Como é que você calcula 3/4 de 400? Basta você pegar, vamos lá, cadê a calculadora? 400, que é o total, divide por 4 e multiplica por 3. Então a questão está te dizendo que 300 quilos estão disponíveis, estão livres. Bom, pois somente está ocupado com sal. Gente, de 400 quilos, 300 estão disponíveis. Quer dizer que tem quanto de sal? A diferença, né? 400 menos 300 que estão livres, sobram 100. Na verdade, não sobram, só nessa memória de cálculo. Mas você identifica que o 100 é que está ocupado de sal. Terminada essa apuração, ele diz o seguinte: considerando que toda a capacidade dos 3 pallets será ocupada e que toda a capacidade ainda não utilizada será preenchida com arroz, qual será o volume total de cada um dos 3 que os 3 pallets transportarão? Olha o que diz a questão, gente. Todos os pallets serão ocupados. Todos, completamente. E se tiver espaço disponível no pallet 1, no pallet 2 ou no pallet 3, esse espaço disponível será ocupado com arroz. Está aqui, ó. Será preenchido com arroz. E aí ele pergunta embaixo, então nos diga qual é o volume de cada um desses 3 produtos abaixo. Por hora, vamos no açúcar. Para quem anotou aí, o açúcar eu tenho 140 quilos no primeiro pallet. E não tenho açúcar no segundo e nem no terceiro. Então a resposta, o gabarito do açúcar é 140 quilos. Quantos quilos nós temos de sal? Precisamos olhar para os pallets. No primeiro pallet você tem 28 quilos. No segundo pallet você tem 12 quilos. Está aqui, ó, 28 de sal e 12 de sal. No terceiro pallet você também tem sal, que é isso aqui, ó. Aquela diferença de 3/4 desocupados e o que sobrou, 100 quilos, é o que já estava ocupado com sal. Então você tem 100 quilos no terceiro, 12 quilos no segundo e 28 quilos no primeiro. Gente, vamos lá. 28 no primeiro, 12 no segundo e 100 no terceiro. A resposta para o sal aqui, por acaso, também são 140 quilos, igual a quantidade de açúcar. 140 no açúcar, 140 no sal. Naturalmente, o último é o arroz. Você também anotou aí, veja lá. No primeiro pallet você tem, vamos lá, cadê? Você não tinha arroz, mas utilizou o espaço que sobrou. Sobraram 132 quilos disponíveis para ocupar com o arroz. 132 no primeiro pallet. No segundo pallet você já tinha 25 quilos de arroz e ainda sobrou espaço para 113 quilos. Então, no segundo pallet, você tinha 25 mais 113. No terceiro pallet, lembra? 3/4 estão livres. 3/4 de 400, você calculou 300. Então, 300 quilos que estavam livres será ocupado com arroz. Então, calculadora trabalhando. Primeiro pallet, 132 quilos de arroz.
Segundo pallet, ele já tinha 25 e nós acrescentamos 113. E no terceiro pallet, 300 quilos, porque era o espaço que estava sobrando. Logo, de arroz, você tem o gabarito 570 quilos. A maioria acertou essa questão aqui, tá? Então, açúcar, 140 quilos, sal, 140 quilos e arroz, 570 quilos, ok? Deixa eu só confirmar aqui, que eu acabei virando a folha, mas é isso mesmo, ó, 140 e 570 para o arroz. Ok, pessoal? Questão 7. Bom, na questão 7 dava um trabalhinho, né, pessoal? Mas nada absurdo. Vamos lá. Você é quem atenderá o cliente de um restaurante fino de Mesquita. Esse cliente pede para que o restaurante lhe envie um orçamento considerando a reserva de espaço para 30 pessoas, sendo 24 adultos e o restante criança. Então, primeira coisa, você tinha 30 pessoas e dessas 30, 24 eram adultas. E o restante eram crianças. Então, se 24 eram adultas, quanto que faltam para alcançar 30? 30 menos 24, 6 crianças. Vocês já, né, mataram isso lá na hora. E aí começa o desdobramento. Para este tipo de reserva, o restaurante cobra R$17 para a bebida dos adultos, né? E aí deixei claro lá que o enunciado queria dizer que o restaurante cobra 17 para bebidas de cada adulto. Então, em relação à bebida, você já vai começar a anotar aí no seu rascunho, 17 vezes quantos adultos tinham? 24. Então, bebida para adulto, R$408. E R$8 para as crianças, claro, para cada criança. Então, R$8 vezes quantas crianças? 6 crianças. 8 vezes 6, 48. Então, para a bebida, você gastaria 408 para os adultos e 48 para as crianças. Vamos lá. Em relação à sobremesa, a sua empresa cobra 120 para cada 6 adultos. Gente, tem várias formas de fazer isso daqui, mas olha, se a pessoa gasta 120 para cada 6 adultos, não é a mesma coisa de pegar 120 e dividir por 6 para saber quanto cada adulto é cobrado? Então, você gasta R$20 por adulto. Quantos adultos são? 24. Então, basta multiplicar 20 vezes 24. R$480 de sobremesa para os adultos. Ok, pessoal? Bom, aí ele continua. E apenas 30% deste valor, que valor é esse que foi apresentado? 120. 30% dele, como é que calcula? 120 vezes 30%. Ou seja, R$36, que é o que você vai substituir aqui pelo 30, ó, R$36 deste valor para cada 2 crianças. Então é 36 para 2 crianças. Não é a mesma coisa de você fazer 36 divididos por 2? E aí você encontra que cada criança é cobrado, para cada criança é cobrado R$18. Quantas crianças são? 6. Então 18 vezes 6. R$108. Ok? Tem outras maneiras de fazer, né? Porque, vamos lá, abra um parêntese aí. 120 é para cada 6 adultos. Então, você teria que ver qual múltiplo de 6 que alcança 24. 6 vezes 4, 24. Então, seriam 4 vezes R$120 que seriam reservados para a sobremesa dos adultos. 120 vezes 4 alcançaria os mesmos
480. Se você pega 120 e descobre quanto que é 30%, 36, ele diz 36 para cada 2 crianças. Quantas crianças são? 6. Então, qual é o número múltiplo de 2 que alcança 6? 2 vezes 3. Então, bastaria você pegar 36 vezes 3, daria os mesmos R$ 108, ok? Várias formas de fazer, tá? Bom, alcançamos a bebida e a sobremesa. Aí vem a parte mais fácil. Por último, em relação aos pratos de entrada e refeição, a empresa não diferencia a cobrança de adultos e crianças, sendo R$ 60 por pessoa. Bom, basta eu pegar R$ 60 e multiplicar pelo número de pessoas, que é de 30 pessoas. 60 vezes 30, R$ 1.800. Você anotou tudo aí? Olha, então vou repetir para você, ó, os números. 408 para a bebida dos adultos, 48 para a bebida das crianças, 480 para a sobremesa dos adultos, 108 para a sobremesa das crianças e 1.800 para a refeição, porque não tem diferença de preços. O total e o gabarito, portanto, é R$ 2.844. A resposta, então, R cifrão 2.844,00. R$ 2.844. Uma galerinha errou essa daqui, hein? Uma galerinha deixou em branco. Tá vendo? Desnecessário, hein, pessoal? Vamos para a nossa antepenúltima questão. Se no departamento pessoal você recebe um formulário que exige esclarecimento, funcionário, que exige esclarecimento sobre seu contra-cheque, você precisa saber fazer as contas respeitando todas as regras previstas em lei. Isso daqui, né, gente, lembra que eu falei, olha, lá na prática você vai fazer uso de sistema, óbvio, mas quando alguém questionar esse valor, o valor que for apresentado lá no holerite, no contra-cheque dele, você não pode jamais responder. Se o sistema fez assim, é porque está certo. Não pode. Você tem que pegar um lápis, uma caneta e um papel e dedicar tempo ali no atendimento desse seu cliente interno. Ok? Vamos lá. Assim, onde que eu parei? Perdão. Respeitando todas as regras previstas em lei. Assim, considere as informações abaixo e vá respondendo cada questão levantada pelo funcionário. Questão A. Se seu salário base foi de R$ 2.000 e a empresa desconta somente 4% do salário como vale transporte dos funcionários, ponto. No contra-cheque do funcionário, o desconto lançado foi de R$ 240. Olha isso aqui, pessoal. A maioria perdeu uns pontinhos por causa disso. Informe se o valor está certo ou errado. Esqueceram de responder essa pergunta. A maioria tinha que responder. O valor descontado está errado, pois o certo seria X reais. Essa é uma parte da pergunta. Aí a segunda parte diz: e apresente a memória de cálculo. A galera em peso colocou a memória de cálculo. 2.000 vezes 4% é igual a R$ 80. Essa é a memória de cálculo. Estava sendo pedido aqui também. Mas cadê a resposta? Faltou isso daí, galera. E quem não respondeu não teve a pontuação completa, tá? Mas vamos responder agora. Como é que você sabe se está certo ou errado? A questão diz que o salário da pessoa era de R$ 2.000. 2.000. E que o desconto deveria ser de somente 4%. Quanto que é 4% de 2.000? Para fazer isso, você digita 2.000 vezes 4%. 4% de 2.000, R$ 80. E a questão fala que R$ 240 foram descontados. Ponto. Informe se o valor está certo ou errado. Qual a resposta, pessoal? O valor descontado de R$ 240 está errado, pois o correto seria apenas R$ 80.
Isso com as minhas palavras. Você tinha que falar a mesma coisa com outras palavras, com as suas palavras. Deixaram sem resposta. Aí a pergunta, né, a questão continua. E apresente a memória de cálculo. Aí beleza, você escreveu lá 2.000 vezes 2.000 vezes 4% é igual a 80. Essa era uma parte da questão, tá bom? Lamentavelmente, algumas pessoas deixaram de responder, não todas. Questão B. Se o salário bruto do funcionário foi de 4.777,44, opa, 4.777,44, e o total de descontos foi de 499,92, qual seria o valor correto para constar no salário líquido? E aí a gente, né, relembrou no momento da aplicação. Nós não estamos estudando departamento pessoal, mas o cálculo é aplicado às rotinas da administração, que dentre elas é a rotina do departamento pessoal. E aí eu expliquei a vocês o seguinte: salário líquido é igual salário bruto menos descontos. Qual era o salário bruto desse funcionário? R$ 4.777,44. Menos, você vai subtrair o que é o desconto. O desconto é R$ 499,92. Portanto, 4.777,44 menos 499,92 dá 4.277,52 como salário líquido. Esse era o gabarito. A maioria acertou. Parabéns, tá? Mas alguns erros. Gente, alguns erros porque, sei lá, né? Tava na calculadora 4277 e aí teve gente que colocou 4217. Escreveu errado, lamento. 4247, 4177, sabe? Você vê que a pessoa parecia que estava com a resposta da calculadora, mas escreveu errado, lamento, né? Imagina se você responde isso para o funcionário, olha, não, o seu salário líquido é 4.177, está causando prejuízo para o funcionário. E em outras linhas, né, outro entendimento pode ser, está causando um passivo trabalhista para essa empresa lá, né, para o futuro ser pago. Entenderam, gente? Então, não pode dar mole. Resposta é a resposta exata, tá? Gabarito da 8B, 4.277,52. Penúltima questão. Você vai faturar uma compra de um cliente corporativo, que é um dos principais clientes da empresa. Ele comprou 789 mil, e eu deixei isso claro lá na hora da prova, que o ponto deveria ser colocado depois do 789, R$ 789.456,32 e deseja um desconto de 5%. Ponto. A sua empresa resolve surpreender esse cliente e dá os 5% solicitados e ainda aplica um desconto após o percentual acertado, ou seja, os 5% de R$ 800, ou seja, solicita ainda dá o desconto de 5% e ainda aplica um desconto de R$ 800. Como é que faz essa conta, gente? A maioria acertou aí, né? Ó, R$ 789.456,32. Esse foi o total da compra. Ele pediu desconto de 5%. Como é que você desconta 5%? Menos 5%. No meio do caminho, o valor seria R$ 749.983,50. Mas além desses 5%, a empresa, você, né, seguindo orientações, aplicou um desconto de R$ 800 além desse primeiro desconto dele. Então saiu de 789 para 749 e agora você vai aplicar o desconto de R$ 800. Como é que faz isso? Menos R$ 800. Gabarito: R$ 749.183,50. Gente, uma galera escreveu 51.
Responde você aí, sozinho. Se alguém escreveu 51, o que vocês acham? Eu botei certo ou errado? A pessoa acertou ou errou? O que vocês acham? Lembra aí do que a gente combinou, tá? A calculadora está apresentando o valor. E aí você teria que fazer o quê? O uso da regra de arredondamento. O terceiro dígito é 4. Então tá lá na regra. 0, 1, 2, 3 ou 4 não arredonda. Não arredondar é simplesmente ignorá-lo. Ignora o 4 quer dizer que vai ficar toda essa todos esses números aqui, ou seja, 749.183,50. Esse era o gabarito, ok, pessoal? Sem mistério. E por último, gente, como teve gente errando essa questão de média. Média é uma coisa que vocês vivenciam o tempo todo. O tempo todo. E a gente fala de nota de prova. O tempo todo a gente fala de média, gente. E lá na aula vocês gabaritavam todas as questões, sabe? As hipóteses e tal. E chegou no dia da prova, o que faltou? Interpretação. E para alguns faltou realmente lembrar como é que se apura a média. A interpretação fica por conta do seguinte detalhe. Olha só. Qual será a média de compras? A questão versa sobre média, né? Qual será a média de compras apurada em um mês se sua empresa comprou? Já vou colocando aqui, ó, R$ 4.798,33 na primeira compra. Olha como tinha gente lendo isso daqui, pulando frase e já lendo segunda, pulando esse número e já vendo o segundo. É leitura com calma. Deram muito mole. Eu não vou dar não. Olha aqui, ó. 4.798,33 na primeira compra. Então a primeira compra foi de 4.798,33. 87.799,65 na segunda compra. Então, dos 4.798,33 eu vou somar 87.799,65. Vou somar. 12.456,98. Olha aqui, gente. Nas terceira e quarta compras. E aí, meus queridos, era só somar. Mais 12.456,98 para a terceira e mais 12.456,98 para a quarta. Porque esse valor foi igual na terceira e na quarta compras, ok? Aí ele continuava, gente, para concluir. E 62.128 na última compra. Ali eu não falei que era a quinta compra, deixei para vocês entenderem aí, né? Para também não dizer quinta e você logo sacar que eram 5 compras, né? Mas deu para entender que, ó, primeira compra, segunda compra, terceira compra, quarta compra e 62 na última compra. Poxa, gente, aí era só somar 62.128,22, que é referente à quinta compra. O total deu R$ 179.640,16. Tá aí na tela, certo? Um monte de gente, algumas, escreveram esse valor. Tá lá na prova. 179.640,16. Mas esse é o total da compra, gente. A questão era sobre média. Como é que se apura a média? Isso vocês sabem. Eu tenho certeza que nesse momento você está pensando aí. Se apura a média somando todas as compras e dividindo pelo número de compras. Esqueceram de dividir. Então seria R$ 179.640,16 dividido por quantas compras? Tá lá, ó. Primeira compra, 1. Segunda compra, 2. Terceira compra, 3. Quarta compra, 4.
e mais uma, que é a última, que é a quinta compra. Então eu divido esse valor por 5. Agora eu encontrei a média. O que tinha antes na tela era o total da compra. A questão pede a média. Então, 179.640,16 divididos para 5 aponta a média. 35.928,03. 0,3 depois da vírgula. O que vocês acham? Algumas pessoas colocaram, né? 0,4, 0,5, arredondou 928 para 929. Deram mole, né, gente? Estavam cansados já, né? Tudo bem, eu entendo. Mas, olha a hora, 2 horas e 18 minutos do dia 17/5. E tô eu aqui mandando brasa. Trabalhei o dia todo igual vocês trabalharam antes de executar a prova. Mas eu sei que quando você está sendo avaliado, a tensão é outra, né? Fica muito mais tenso o nosso... Enfim, nós, né, nos sentimos muito mais tensos. Ok, gente? Então, o gabarito da questão 10 é 35.928,03. Esse é o gabarito. Em matemática, em cálculos, não poderia ser outro número. Tá bom? Pessoal, 51 minutos de revisão. Revisão não, de correção, né? É porque eu fui falando muito devagar, né, pessoal? Vocês já me conhecem. Não sei se nos próximos vídeos aí, vai colocando já naquele sistema de falar mais rápido, né? Que aí dá uma poupada no tempo de vocês. Bom, vamos encerrar por aqui. Espero que a correção dessa prova mostre para vocês o quanto essa avaliação estava relativamente tranquila, abordando todos os conteúdos que nós estudamos, até um pouco menos, vocês sabem disso, né? A planilha a gente tirou da prova e tal. A gente trabalhou muito mais do que foi cobrado na prova, muito mais em volume, né? Diria assim, tá? Bom, mas no geral, vocês estão de parabéns. Para encerrar, eu já corrigi a prova e decidi fazer a gravação desse gabarito para vocês. Vou descansar um pouco, amanhã vou aplicar uma prova. Entre a tarde e a noite, o momento que sobrar de tempo, eu começo a fazer a avaliação das atividades que vocês ou me enviaram por WhatsApp ou me entregaram lá no dia da prova, ok? Tenham um pouquinho mais de calma, por favor. Deixem chegar a noite de amanhã, que aí eu tenho certeza que eu vou realmente ter tempo para correção dos trabalhos de vocês, tá bom? Espero que o trabalho de vocês proporcione 2,5 pontos para vocês. Que aí é só você se ligar ali na nota da sua prova, mais o trabalho, já sabe que você tirou um notão em cálculos 1, tá bom? Gente, a nota só vou lançar depois que eu tiver o resultado dos trabalhos. Então, se alguém quiser, manda um WhatsApp para mim, o pessoal do grupo tem meu número, e identifique-se, coloque seu nome completo, diga que é da turma ADM33, da disciplina Cálculos Aplicados à Administração 1 e peça que eu lhe envie a sua nota da prova, porque quando eu tiver a nota do trabalho, aí, gente, eu já vou lançar no sistema, tá bom? Um grande abraço, ótima semana, né, que a gente só tá numa terça-feira, ótima semana, e qualquer coisa me chama no WhatsApp pra gente conversar, tá bom? E olha, vou fazer igual blogueiro, hein? Não sei se é blogueiro que fala ou youtuber. Assistiu essa correção da prova? Triste ou não? Viu que ela é útil para você, ou que foi útil, ou que será útil para um futuro? Então, curte aí esse vídeo. Vou fazer igual a galera. Curte esse vídeo aí, por favor, para eu identificar que você assistiu, né? Quantos alunos meus assistiram nesse atual ciclo, tá bom? Um grande abraço e agora sim, até mais. Tchau, tchau, pessoal.